Oi, pessoal, sou a professora Carol Rodrigues e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre distribuição eletrônica, que é um conteúdo que gera muita dificuldade nos alunos, mas na verdade ele é bem simples. Só precisa desmembrar um pouquinho as informações, com bastante atenção, com bastante calma e não se assustar com os nomes, com os valores. A gente entender mesmo o que cada coisa significa, porque vai ficar mais fácil a gente ter um entendimento geral, tá? Primeiro, vamos recapitular um pouquinho o que é o átomo, né? Como é constituído um átomo. O átomo, ele tem núcleo, e é no núcleo eletrônico que a gente tem os prótons e os nêutrons. Os prótons são as partículas do átomo que possuem carga positiva. Já o nêutron, ele é uma partícula que não possui carga, tá bem? Prótons e nêutrons contribuem para a massa atômica, ou seja, para a massa do meu átomo. Além do núcleo, eu tenho constituindo o átomo a eletrosfera. A eletrosfera é a região em que eu encontro elétrons. Elétrons, por sua vez, são partículas negativas. Então vamos lá, recapitulando. Meu átomo tem núcleo e tem eletrosfera. Na eletrosfera, eu tenho elétrons, que são cargas negativas. No núcleo, eu tenho prótons e nêutrons. Próton é carga positiva, nêutron é uma partícula que não tem carga, melhor dizendo. São os prótons e os nêutrons que contribuem para a massa do meu átomo. A massa do elétron é uma massa desprezível, por isso que ela não contribui para a massa total do meu átomo. Tudo bem? Então, isso é bastante importante para a gente saber, identificar como é que é formado um átomo. O átomo tem núcleo, o átomo tem eletrosfera, e é na eletrosfera em que eu encontro os elétrons. A eletrosfera, por sua vez, ela é dividida em níveis ou camadas. Essa imagem que vocês estão vendo aí no slide é uma representação do modelo atômico de Bohr, que algumas pessoas chamam de modelo planetário. Preciso gravar todos esses nomes? Não precisa gravar nenhum desses nomes, tá? O que você precisa saber é o que esse modelo significa. Esse modelo significa que o meu átomo, ele possui camadas, certo? A eletrosfera, ela possui camadas, ela numa região uniforme. Você tem diversas camadas que juntas formam a eletrosfera. Então, a eletrosfera, ela é dividida em níveis ou camadas. Quantos níveis? 7, tá? A gente pode até fazer uma relação aqui com a tabela periódica. A tabela periódica não tem 7 períodos? A posição que meu elemento ocupa na tabela, referente ao período em que ele ocupa, tem uma relação direta com a quantidade de camadas que aquele elemento possui na eletrosfera, aquele átomo possui na eletrosfera. Então, um elemento que se encontra no segundo período significa que um átomo daquele elemento possui 2 camadas. Um elemento que se encontra no sétimo período significa que o átomo daquele elemento possui 7 camadas na eletrosfera. Tá? A gente consegue fazer essa relação entre o período que ele ocupa na tabela periódica e o número de camadas que aquele átomo possui. Então vamos lá, recapitulando, a eletrosfera, que é a região onde eu encontro os elétrons, ela é dividida em níveis, ou a gente também chama de camada, e são 7 níveis. Esses níveis são nomeados K, L, M, N, O, P e Q, sendo K a camada mais próxima ao núcleo, tá? Mas eles também podem ser numerados de 1 a 7, sendo a camada 1 a camada mais próxima do núcleo. Esses números também são chamados de número quântico principal. Aí começam os termos que parecem que são coisas muito mais complicadas do que realmente são. Número quântico principal, que tem o símbolo N, nada mais é que o número de camadas que aquele átomo possui, tá?
Então, a gente vai fazer essa relação. Se por acaso você vê chamando de número quântico principal, nada mais é do que o número de camadas que aquele átomo possui, tá? Vai de 1 a 7. E aí vamos para as camadas eletrônicas, vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Existe um número máximo de elétrons que você pode encontrar em cada camada. Então, deixa eu voltar aqui na imagem que a gente tem do átomo. Não tem uma quantidade aleatória de elétrons nessas camadas. Essas camadas, elas possuem níveis determinados de energia e elas comportam determinada quantidade de elétrons. Se a gente olhar aqui no próximo slide, a gente vê que a camada 2, que é a camada mais interna, que é a camada mais próxima ao núcleo, ela comporta 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons, M, 18, N e O comportam 32, P comporta 18 e a camada Q comporta 2. Vai existir uma diferença no material que você vai estudar sobre essa camada Q. Em alguns livros você vai encontrar que ela comporta no máximo 2 elétrons, em outros que ela comporta no máximo 8 elétrons. Isso vai influenciar nos nossos estudos? Absolutamente não, tá? A camada Q é uma camada que a gente praticamente não vai trabalhar quando a gente fala de distribuição eletrônica aqui no ensino fundamental ou médio. Então, a gente não precisa se preocupar muito com esses valores, tá bom? Mas, enfim, o que é importante saber aqui? Que existe um número máximo de elétrons que cada camada eletrônica comporta, tá bem? E aí, o que também é interessante para a gente saber? Cada camada na eletrosfera, então vamos lá, de novo. Eletrosfera é composta por camadas. E cada camada, ela é dividida em subcamadas, ou a gente também chama de subnível de energia. Então, a camada nada mais é do que um conjunto de subníveis. E o conjunto de níveis forma a eletrosfera. Entende que vai sendo uma divisão para formar o conjunto? Então, eu tenho subníveis que formam o nível que formam a eletrosfera. Ou subcamadas que formam a camada, que o conjunto de camadas forma a eletrosfera, tá? Então, a gente consegue dividir a camada em subcamadas ou subníveis de energia. Da mesma forma que a camada comporta um número determinado de elétrons, comporta um número máximo de elétrons, aí você pode estar se perguntando agora, de onde saiu esse número máximo? Isso tudo relacionado com questões matemáticas, questões que envolvem física quântica, modelo matemático. Vamos estudar sobre isso? Não. Só comentei porque é importante a gente saber que isso não veio do nada. Né? Não é uma pessoa que acordou um dia e falou, na camada K cabem 2 elétrons. Não é assim, tá? Isso vem de um modelo matemático, de um modelo quântico, mas a gente não vai entrar nesse modelo, tá? Pra gente saber que isso veio de algum lugar. Então, da mesma forma que as camadas comportam um número máximo de elétrons, as subcamadas comportam um número máximo de elétrons, tá? Quais são as subcamadas? Quais são os subníveis? Da mesma forma que a camada é nomeada, da letra K até a letra Q, os subníveis também recebem nomes, né? Você tem uma letra associada a esse subnível. O subnível S comporta 2 elétrons. O subnível P comporta 6 elétrons. O subnível D, 10 e o subnível S, 14 elétrons. E aí a gente vê, então, que, na verdade, o máximo que uma camada comporta tem relação com o subnível, a quantidade de subníveis que formam aquela camada. Por exemplo, a camada K, ela só comporta 2 elétrons. Por que a camada K só comporta 2 elétrons? Porque a camada K é formada pelo subnível S. E o subnível S possui a capacidade de armazenar apenas 2 elétrons. A camada K comporta no máximo 8 elétrons. Por que ela comporta no máximo 8 elétrons? Porque a camada L é formada pelo subnível S e pelo subnível P. E aí você soma 6, que é do subnível P, com 2, que é do subnível S,
chega ao total de elétrons que a camada L comporta, 8. E assim para todas as camadas. Repara aqui, ó, que a camada N e a camada O são as minhas duas camadas que possuem os 4 subníveis. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F, tá? Conforme a quantidade de elétrons que o meu subnível comporta, né, conforme a quantidade de subníveis que a minha camada possui, ela vai ter, então, a quantidade máxima de elétrons que pode ser encontrado nessa camada, tá? Por que tem o máximo de elétrons? Porque cada camada possui uma quantidade máxima de energia que ela suporta, tá bem? Ah, Carol, você vai se perguntar, então eu tenho que decorar tudo isso? Tudo isso tem uma aplicação no diagrama de Linus Pauling, tá? Para chegar no diagrama de Linus Pauling, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o histórico deste cientista extremamente importante para a história da química. Linus Pauling, ele foi, enfim, um cientista brilhante, fez diversas contribuições. Seu livro, aí escrito, né, A Natureza das Ligações Químicas e a Estrutura das Moléculas, ele é um livro que dá base para a química moderna, tá? Ele vai falar muito sobre ligação, sobre a estrutura do átomo, tendo que na época as pessoas tentavam entender, os cientistas tentavam entender o átomo baseado na física clássica, mas na verdade o átomo não obedece às relações da física clássica. Então você precisava entender o átomo de uma outra forma. E o átomo a gente não enxerga, então a gente precisa de um grau de abstração muito alto para conseguir determinar e estudar o átomo. E Linus Pauling conseguiu fazer estudos muito relevantes nessa área. Inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Química. Ele também fez importantes contribuições na área da biologia, fez importantes estudos para descobrir, por exemplo, a causa da anemia falciforme, e por isso também ele fez importantes contribuições para a genética molecular. Além disso, Linus Pauling ganhou o Nobel da Paz. Ele ganhou o Nobel da Paz porque ele foi um importante ativista contra o uso de armas atômicas, tá? Ele foi, inclusive, convidado para trabalhar no desenvolvimento, no projeto Manhattan, no desenvolvimento de uma bomba atômica, mas ele declinou o convite, ele recusou o convite, e além disso se tornou uma importante voz contra o uso desse tipo de armamento. Por isso ele ganhou o Nobel da Paz, tá? E aí, ok, Pauling foi um cara muito legal, muito tranquilo, fez várias descobertas, maneiro. Só que aí agora, para você, nesse nível, nesse momento, ele é uma pessoa o quê? Ele é uma pessoa insuportável. Por que ele é uma pessoa insuportável? Porque tem o diagrama de Linus Pauling. E aí você tenta o quê? Xingar Linus Pauling porque ele fez esse diagrama. Vamos lá, pessoal. Você não tem que decorar o diagrama, tá? Já começa por aí. Você tem que saber ler o diagrama. E por que Pauling, na verdade, foi uma pessoa fantástica? Entender a forma que os elétrons se distribuem no átomo é imprescindível para entender a forma com que os átomos se ligam. Então, na verdade, Linus Pauling deu uma contribuição para facilitar o estudo da ligação química, tá? Linus Pauling descobriu, por exemplo, que os meus subníveis, eles são preenchidos em ordem crescente de energia, do menos energético para o mais energético. Como é que eu leio o meu diagrama? Eu leio o meu diagrama sempre na diagonal. Então, o primeiro, um S2. 2S2. Aí vem para 2P6, 3S2. 2P6, 3S2. Depois, ó, volta para cá. 3D10, 4P6, 5S2. Volta de novo. 4D10, 5P6, 6S2. Volta e por aí vai. Então, do menos energético até o mais energético. Tá bem? Por que é importante saber a distribuição eletrônica? É com base na distribuição eletrônica que a gente pode identificar a quantidade de átomos não, olha um erro aqui, a quantidade de elétrons presentes na camada de valência. Deixa eu até já acertar aqui. A quantidade de elétrons, a quantidade de elétrons presente na camada de valência,
tá? A quantidade de elétrons. A camada de valência é uma camada que existe na eletrosfera do átomo, tá? Então, ela não pode comportar átomos. Ela comporta elétrons. Então, é com base na distribuição eletrônica que a gente consegue identificar a quantidade de elétrons que estão presentes na camada de valência. E por que é importante saber disso? Porque a camada de valência é a última camada, a camada mais externa da minha eletrosfera, e é essa camada que participa das ligações químicas, tá? Então, são os elétrons da camada de valência que participam das ligações químicas, tá? Então, é importante saber distribuição eletrônica para entender ligações, tá? Que é um conteúdo um pouco mais à frente. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo de distribuição eletrônica aqui. Eu distribuí, por exemplo, 28 elétrons, que é a quantidade de elétrons que o níquel possui. Atenção aqui, pessoal. Eu tenho aqui, ó, o número atômico do níquel. O que é número atômico? O número atômico é o número de prótons presentes no núcleo. Porém, o níquel aqui, ó, não tem carga nenhuma, nem positiva e nem negativa. Se não tem carga nenhuma aqui, indica que eu tenho um átomo neutro. A quantidade de próton é igual à quantidade de elétron. Vamos relembrar. Próton, partícula positiva que fica dentro do núcleo. Elétron, partícula negativa que fica na eletrosfera. Quando a quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas negativas, eu não tenho carga nenhuma no meu átomo. Eu tenho um átomo sem carga elétrica, eu tenho um átomo neutro. Então, aqui, ó, se eu tenho 28 prótons, eu também tenho 28 elétrons. Como é que eu faço essa distribuição? Seguindo a ordem de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Por que 3d8? No subnível D, cabem 10 elétrons. Porém, eu tenho apenas 28 elétrons para distribuir. Então, eu não vou colocar 10 aqui, 10 elétrons do subnível D. Não, eu vou colocar apenas 8, porque este meu átomo no total possui apenas 28 elétrons. Então, se você reparar aqui, ó, 2 com 2, 4, com mais 6, 10. Aqui, 2 com 6, 8, com mais 2, 10. 10 com 10, 20. Para chegar a 28, 8. Por isso que eu coloco só 8 aqui no meu último subnível. Agora, vamos lá. Quem é o meu subnível mais energético? É o último. 3d8 é o meu subnível mais energético. Por que ele é o mais energético? Porque ele é o que tem mais energia. Por que ele é o que tem mais energia? Porque o diagrama de Pauling não é do menos energético para o mais energético. Então, aqui, ó, no níquel, com os subníveis que ele tem, o 1s2 é o menos energético. E o 3d8, por ser o último subnível, é o mais energético. Isso é uma coisa. Outra coisa é a camada de valência. Tá? O que é a camada de valência? A camada de valência é a última camada do meu átomo. Camada, aqui, ó. Lembra que a gente pode numerar as camadas? Então, aqui eu tenho a camada 1 com 2 elétrons. Aqui eu tenho a camada 2 com 8 elétrons. A camada 3, ela tem o subnível S, P e D. A camada 4 tem 2 elétrons aqui, no meu subnível S. Qual é a última camada? A1, A2, A3 ou A4? A última camada é a camada 4. Quantos elétrons a camada 4 possui? 2 elétrons. Tá bem? Então, só não confunda com subnível mais energético com camada de valência. Camada de valência é a última camada do meu átomo. Então, eu vejo quantas camadas eu tenho. A última camada é a camada de valência, tá? Subnível mais energético é o último subnível aqui que aparece na minha distribuição, tá bem? Para a gente finalizar, vamos apenas olhar como é que é feita a distribuição para cátions e ânions. A gente sabe que cátion é aquele meu átomo que possui mais próton do que elétron, tá? Então, ó, repara aqui que o meu número atômico é 11, né?
Mas eu tenho um mais aqui em cima, ó. Tem um sinal positivo aqui. Indica que eu tenho um cátion. Se eu tenho um cátion, eu tenho mais próton do que elétron. O número de próton não pode mudar, certo? O número de próton é o que define um elemento químico. Então, guarde essa informação. O número de próton não pode mudar. Então, o que vai mudar? Vai mudar o número de elétrons. O que acontece quando você forma um cátion? Você perde... Você não, né? O átomo. O átomo perde elétrons. Então, se você tem 11 prótons, você passa a ter, portanto, 10 elétrons, tá? Por isso que tem um mais aqui. Eu vou distribuir o quê, então? Eu vou distribuir 10 elétrons, porque a minha distribuição é uma distribuição eletrônica. Eu distribuo os elétrons. Vou distribuir 10 elétrons, por isso que aqui para, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Última camada é a camada 2, certo? E na camada 2 eu encontro 8 elétrons. 6 com 2, 8. Se eu tenho um ânion, tem aqui o meu cloreto. Lembra que o número atômico, que é o número de prótons, não muda. Então, meu número de próton aqui é 17. Se a carga é negativa, significa que o meu átomo recebeu elétron. Ele tem mais elétron do que próton. Logo, ele tem 18 elétrons. Então, eu vou distribuir 18 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Distribuo aqui, portanto, 18 elétrons. Por que 18 elétrons? Porque eu estou falando de um ânion. Então, eu recebi elétron. Tenho 18 elétrons no total. Qual é a última camada? É a 3. A camada 3 é a camada de valência. Quantos elétrons tem na camada 3? Tem 8 elétrons. Tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro para você o que é distribuição eletrônica. Entenda que o diagrama de Linus Pauling a gente precisa aprender a ler, precisa aprender a extrair informações dele, não necessariamente gravar a ordem da distribuição, tá? A gente precisa entender como a distribuição, o que aquilo significa. Na distribuição eu consigo identificar a camada de valência e eu consigo identificar quantos elétrons existem nessa camada, tá bem? Por que é isso importante? Porque a gente precisa desse conhecimento para entender ligação química. Espero que tenha ajudado e a gente se vê numa próxima.